Fala, meu lindo, minha linda, bom dia para você, para sua casa, para sua família. Que a mão do Senhor Jesus esteja sobre você, te dando um dia de vitória, um dia de bênção. Hoje é terça-feira e nós estamos ainda vivendo nesse período de carnaval, mas eu tenho certeza que você está escolhendo a melhor parte, que você está escolhendo a presença de Jesus e que debaixo de uma palavra você está começando o seu dia, debaixo de uma oração. E é para isso que eu estou aqui durante toda essa semana, às 5 horas da manhã, nós vamos estar juntos aqui no nosso canal do YouTube. Aliás, eu recomendo muito que você comece o seu dia desta forma, na presença de Jesus, lendo a palavra, orando. Quando nós começamos a nossa rotina, o nosso dia, na presença de Jesus, não tem como ser melhor. O final do dia sempre nos trará testemunhos. Então esse hoje é um convite para nós orarmos juntos, fazer o nosso devocional juntos. E se não for pedir demais, se você puder, curte, manda para alguém essa oração, essa palavra dessa manhã. E aliás, deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, o nome da sua família, para que nós estejamos orando todos os dias. Ou até mesmo o seu pedido de oração, daquilo que você precisa. Nós vamos ler a palavra e vamos orar juntos. Hoje, essa terça-feira, e se Deus quiser, até domingo, nós vamos estar juntos. Há uma batalha espiritual sendo travada na nossa nação. E nós estamos escolhendo a presença de Jesus. E essa é a presença mais importante, o nome que está acima de todo nome. E hoje eu quero falar com você sobre a importância da nossa palavra, da palavra da fé, da palavra declarada, daquilo que falamos com a nossa boca e o poder que isso tem sobre o nosso mundo, sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Há um texto de Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 17, que diz o seguinte: Eu tenho feito de ti um pai de muitas nações diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas já fossem. Eu quero que você observe esse ponto específico, que chama as coisas que não são como se elas já fossem. Aí o texto continua dizendo: qual contra a esperança creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou o seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. E não vacilou na promessa de Deus, por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glórias a Deus. Eu quero que você observe algumas coisas importantes do poder da fé, de fato, de tornar aquelas coisas que não existem e de chamá-las à existência. O poder que temos na nossa palavra, que através da nossa fé podemos transformar ofertas, propostas. E quando eu digo ofertas ou propostas, não me leve a mal, eu estou falando sobre uma palavra que Deus derrama sobre nós. Como nós podemos pegar essas palavras, que seriam como se fossem oportunidades do céu sobre nós, e transformar de fato na nossa realidade. O texto ele está usando a história de Abraão, porque quando Abraão recebeu a palavra de Deus, que ele seria pai de uma multidão, ele já era um senhor. Ele já era um senhor casado com uma mulher que, segundo a palavra, o seu ventre já estava morto devido à idade. Então compreenda que quando a palavra vem, há uma dissonância entre a palavra e a realidade. Então, crer ou ter esperança contra um ambiente de desesperança. Só que não é somente crer, é chamar, é sobre falar, como se você já estivesse vivendo, chamar à existência as coisas que ainda não existem.
ter a fé, de declarar com a autoridade que há no nome de Jesus, que a palavra de Deus liberada sobre você vai acontecer. Ter essa palavra é a primeira coisa. Ter essa direção é a mesma coisa. Muitas das vezes nós oramos ou pedimos coisas para o Senhor que são apenas o nosso desejo. Mas o nosso desejo nem sempre é a vontade perfeita do Pai. Nem sempre é aquilo que Deus tem para nós. Então a oração mais inteligente que nós podemos fazer é: Deus, me faça sonhar os teus sonhos. Me faça desejar aquilo que o Senhor deseja. Porque se o Senhor desejar primeiro e esse desejo for plantado, incubado no meu coração, então eu vou viver. Só que nesse primeiro ponto, quando nós passamos dele, quando temos a palavra, quando temos a direção, então nós precisamos chamar à existência aquilo que ainda não existe. Um dos livros que eu estou lendo nessas últimas semanas fala sobre o poder da fé. E conta a história, o pastor, na verdade, conta a sua própria história, pastor Yong Cho, se eu não me engano. O nome do livro é Quarta Dimensão. E ele fala sobre chamar à existência de fato aquilo que não existe. Ele está pedindo para o Senhor há muitos anos uma bicicleta, uma mesa e uma cadeira de escritório. Como essa que eu estou sentado aqui agora. E ele era muito pobre, de uma igreja muito humilde da Coreia do Sul. E ele orou durante muito tempo e Deus nunca respondeu. Então ele foi e falou com Deus e disse: Deus, por que o Senhor nunca me responde? Por que o Senhor nunca me deu aquilo que eu te pedi? E naquela ocasião Deus o respondeu dizendo para ele: quantas cadeiras tem no mundo? Quantos tipos de bicicletas existem no mundo? Quantos tipos de mesas existem no mundo? Como eu vou dar para você aquilo que você nem de fato sabe o que quer? Então, esse pastor escreveu aquilo que ele queria. O tipo da mesa, o tipo da bicicleta e o tipo da cadeira. Ele disse que ele queria uma bicicleta que fosse como as norte-americanas, porque são mais reforçadas. A mesa que fosse uma madeira que tinha na Tailândia, se eu não me engano. Posso estar equivocado nesse detalhe da madeira, mas a cadeira que fosse japonesa. E a história conta que ele foi para a igreja e contou para os irmãos que Deus havia dado a ele, porque ele já estava chamando à existência aquilo que ainda não havia acontecido. E os irmãos, sabendo que ele era muito pobre, eles começaram a rir dele, a zombar dele, e pediram então para que fosse na casa dele para ver aquilo que ele havia dito que Deus o havia dado. Então ele foi muito constrangido para sua casa, com aqueles irmãos junto, pensando como ele daria a desculpa de que as coisas que ele disse que Deus havia dado ainda não estavam lá. E quando chegou na casa, os irmãos começaram a rir e ele disse para um dos irmãos: quanto tempo você demorou para nascer? E aí o rapaz disse: 9 meses. Quando você estava no 2º mês de gestação, na barriga da sua mãe, as pessoas já conseguiam ver você? E ele disse: não, as pessoas ainda não me viam. E o pastor voltou a perguntar: mas você já existia? E o rapaz disse: sim, eu já existia. Então o pastor retrucou dizendo: mas mesmo existindo, mesmo já estando lá, ninguém podia ver você. Essas são as mesmas realidades que eu estou vivendo agora. Elas já existem, elas já são minhas, mas ainda não estão na minha mão, mas eu sei que elas virão. Você entende? Chamar à existência aquilo que ainda não existe. Se posicionar de acordo com aquilo que o Senhor já colocou na sua mão. Chame à existência. Se Deus te prometeu, se Deus falou com você, liberou uma palavra, declare como se essa palavra já fosse a sua vida, a sua realidade. Se mova na direção daquilo que Deus tem para você. Se posicione. Se nós não nos posicionarmos, nós nunca iremos viver. Nós precisamos acessar esse universo, esse mundo que Deus já fez para nós, aonde nós iremos viver toda a palavra liberada. Eu quero que você, durante essa oração, chame à existência aquilo que você deseja, aquilo que você busca, aquilo que você tem orado. Se for uma cura,
eu quero dar uma instrução para você. Você vai dizer, no nome de Jesus, com força, com fé, sai, dê ordem sobre a enfermidade, dê ordem sobre a circunstância que você está vivendo. Nós somos filhos de Deus e temos a autoridade no nome de Jesus de dar ordem no mundo espiritual. Sai no nome de Jesus, vai embora enfermidade. Sabe, se é um problema, seja lá qual for, coloque essa imagem daquilo que você tem buscado no Senhor, na sua mente, traga a existência, chame para fora. Se você está enfermo e você está ouvindo essa oração, aonde tiver a sua enfermidade, você vai ser específico com o Senhor Jesus. Eu estou com problema de dor na minha cabeça. Senhor, tire a dor da minha cabeça, e sobre a dor dê uma ordem, saia dor de cabeça, saia enfermidade, saia por completo, no nome de Jesus. Dê ordem sobre o mundo espiritual, dê ordem sobre a enfermidade, dê ordem sobre a circunstância. E alguém vai perguntar, David, você está dizendo que é para dar ordem a Deus? Capaz! Quem somos nós para dar ordem ao Senhor? Nós somos filhos de Deus. Nós pedimos ao Senhor, mas como filhos, nós podemos ter autoridade espiritual pela fé de dar ordem sobre as circunstâncias. Se Jesus nos disse que no nome dele faríamos obras maiores, quando você olha a Jesus, Jesus não está negociando com a doença, Jesus não está negociando com as coisas, ele está dando ordem. E alguém vai perguntar, e se Deus não fizer? A vontade soberana de Deus sempre será respeitada, mas nós, pela fé que temos em Deus, podemos, pela palavra declarada, liberada, no nome de Jesus, ver os nossos milagres acontecendo. Então agora, eu não sei qual é o motivo daquilo que você precisa, da circunstância que você está, mas nós vamos orar juntos, vamos agradecer a Deus, vamos nos arrepender dos nossos pecados, e então vamos apresentar para o Senhor aquilo que nós queremos, aquilo que precisamos, e além do mais, que o desejo do Senhor seja o desejo do nosso coração. Feche os teus olhos, se você puder, e nós vamos orar. Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua graça. Nós Te amamos, Jesus. Nós não somos nada sem a Tua presença. O Teu amor nos alcançou. A Tua graça, a Tua misericórdia, Jesus, nos abraça no dia difícil, nos faz lembrar que somos amados e escolhidos por Ti. O Teu amor nos escolheu, Jesus. Muito obrigado, Paizinho Santo. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua misericórdia. Jesus, muito obrigado. Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados, nos perdoa pelas nossas falhas. Jesus, nós somos humanos, nós somos frágeis, pecadores, e nós precisamos de Ti. Para onde nós iremos, Senhor, se somente o Senhor tem palavra de vida eterna, se somente o Senhor tem palavra de vida eterna sobre nós e sobre a nossa casa? Jesus, nos limpa por inteiro, Pai. Nos arrependemos das palavras que falamos, dos pensamentos, de atitudes que Te entristecem. Jesus, nós precisamos de Ti, Pai. Amado Espírito Santo, nós oramos agora, Jesus, pelas circunstâncias que têm nos afligido, por coisas que têm roubado a nossa paz, Jesus, Pai. Tu és tão poderoso, limpa a nossa mente, blinda a nossa alma, o nosso espírito. Paizinho, eu oro agora sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Oro sobre as enfermidades, oro sobre as circunstâncias. Nós ordenamos agora, toda enfermidade sai agora de retirada. Senhor Jesus, toda dor, toda enfermidade, toda infecção, todo trauma, toda depressão, toda angústia, todo medo, toda síndrome, sai agora. No nome de Jesus, Pai, que o surdo ouça, que os cegos vejam, que os paralíticos andem.
Nós damos uma ordem agora, Senhor Jesus, sobre a enfermidade, sobre a circunstância, com a autoridade que há no teu nome, Jesus. Faz uma obra, realiza o teu milagre, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Declaramos agora a saúde completa, a cura completa, no nome de Jesus, Pai. Assim oramos e declaramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus abençoe você, o seu dia, a sua casa, a sua família, e que a mão do Senhor repouse sobre você, e que haja testemunhos extraordinários desta manhã, desta oração. Se você foi curado de alguma enfermidade, não deixe de testemunhar. Que o Senhor te abençoe. Até amanhã, às 5 da manhã.